Agora, o que não dá para aceitar nesse momento é gente apoiando a censura aos bloqueios que estão acontecendo agora, nesse exato momento, das contas nos perfis do Pablo Marçal. A gente tem que separar uma coisa da outra. Como dizia Vanderlei Luxemburgo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Pablo Marçal cometeu crimes? Cometeu, tem grandes indícios de que ele está cometendo e tenha cometido crimes eleitorais nesse momento. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas ele tem muitos indícios de que ele tenha cometido realmente crime e que ele tenha que ser condenado pelos crimes que ele cometeu. Ponto. Agora, simplesmente bloquear as suas contas, bloquear os seus perfis, censurar o cara nesse momento, um momento importante na corrida eleitoral, isso é um abuso. E a grande questão que fica no ar nesse momento é o seguinte: tem meio que uma jurisprudência em todo esse cenário que está acontecendo, abrindo brechas para a justiça no nosso país bloquear alguns perfis de outras pessoas que não são políticos, até porque político mesmo, deputado federal, deputado estadual, senador, dificilmente esses caras vão ser bloqueados, vão ter os seus perfis bloqueados, porque o sistema não vai deixar que isso aconteça. Pablo Marçal é de fora. Agora, tem outras pessoas que não têm cargo político, pessoas poderosas, que têm voz, pessoas que movimentam massas, só que não são políticos de carreira nesse momento. E que uma medida como essa abre brecha para que a justiça possa bloquear outros perfis de outras pessoas. E se você não sabe o que o Pablo Marçal fez, como a gente trouxe em outros conteúdos aqui atrás, num sistema que ele montou, um sistema genial, inclusive, que se não fosse o período eleitoral, campanhas eleitorais, e se ele não tivesse participando de uma corrida eleitoral, não teria problema nenhum, não tem crime nenhum nisso, só tem crime dentro do modelo eleitoral aqui no nosso país. E o Pablo Marçal sabia disso e ele estava tentando fazer isso meio que por debaixo dos panos. Se o Pablo Marçal está no topo agora, é muito por conta desse sistema que ele montou de viralização de conteúdo. E se ele está utilizando esse sistema, que é um sistema que na corrida eleitoral não pode acontecer, ele está tendo vantagem frente a outros candidatos. Ah, Josué, mas todo mundo comete crime e só o Pablo Marçal está sendo injustiçado com isso. Na realidade, ele não está sendo injustiçado. A justiça está funcionando, só que se a justiça não funciona com outras pessoas, aí realmente a gente tem um problema. Mas que ele cometeu um crime e isso precisa ser resolvido, precisa ser resolvido. Não estou falando que tem que ser censurado, porque não tem que ser censurado. Deixa eu te explicar como é que funciona isso, até porque eu tenho uma agência de marketing e até na eleição passada a gente tinha um produto chamado marketing político. A partir dessas eleições a gente encerrou esse tipo de trabalho. E deixa eu te explicar como que é esse sistema que o Pablo Marçal criou, que é um sistema genial. Quando o Pablo Marçal se candidata à prefeitura de São Paulo, ele abre um novo CNPJ. Todo candidato a prefeito tem um CNPJ. Isso é normal, isso é comum. Então, ele é agora uma pessoa jurídica, não que antes ele não fosse, ele era com as outras empresas dele. Só que agora, a pessoa jurídica, candidato a prefeito, tem aqui que prestar contas. Tudo o que ele faz de pagamentos para os fornecedores, fornecedor de camisa, fornecedor de boné, fornecedor de bandeira, ferramentas de tráfego pago, por exemplo, quando ele cria uma campanha no Facebook Ads, no TikTok Ads, no Google Ads, ele tem que fazer isso por dentro de contas de anúncio que está vinculado ao CNPJ de quem? Do Pablo Marçal, candidato a prefeito. Então, tudo que está sendo transacionado ali, ele vai ter que guardar nota disso tudo para depois prestar conta no final da corrida eleitoral. Se ele ganhar, ele vai ter que prestar conta. Olha, eu investi isso daqui. E esse dinheiro que você investiu veio de onde? Uma pessoa física pode doar para a campanha 10% do que ele declarou no imposto de renda, ou seja, dentro dessas questões legais. Só que o Pablo ele criou um sistema que passa por fora de tudo isso, que é o sistema que ele paga diretamente para aqueles perfis que estão viralizando seus conteúdos e teve tantas visualizações, ele paga uma quantia. E tem cada vez mais produtores de conteúdo criando conta do Pablo Marçal para tudo quanto é que é lugar, no Kawaii, no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, criando várias contas e viralizando os conteúdos do Pablo Marçal e ganhando dinheiro com isso. Esse sistema que ele criou não é de hoje, já tem muito tempo que ele faz isso e ele fazia isso para vender as suas imagens, para vender os seus cursos, vender os seus produtos. E é óbvio que ele pegou todo esse sistema para fazer exatamente a mesma coisa para vender a sua imagem como político, até porque os perfis que estão viralizando seus conteúdos falam sobre política, sobre o debate que ele fez na Band News. Os produtores de conteúdos estão viralizando seus conteúdos, estão viralizando. Cadê o dinheiro? Eles têm que ganhar dinheiro com isso, né? Tem alguém pagando aquilo ali. Se não é o CNPJ Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo,
é exatamente o modelo de caixa 2, um dinheiro que está passando por fora e a justiça não consegue acompanhar. Porque o sistema do Meta Ads, quando ele cria um anúncio, aí o Meta Ads passa essas informações para o governo. O YouTube, o Google Ads passa a informação para o governo. Agora, por fora, diretamente com os influenciadores, a justiça não consegue acompanhar o que está acontecendo. E para ele, foi muito bom que tenha acontecido agora, porque se fizessem uma denúncia como essa em 2025, a candidatura dele seria impugnada. Ele não conseguiria tomar posse como prefeito em São Paulo. E isso é crime. E os influenciadores vão ter que ficar com as barbas de molho aí, porque em algum momento pode ter algum tipo de prestação de conta. Não que isso possa gerar algum problema, porque eles fizeram o trabalho deles. Vai gerar problema para exatamente o Pablo Marçal se vincular o PJ que recebeu o dinheiro aqui a algum tipo de PJ que tem algum tipo de ligação com o Pablo Marçal. Isso pode dar um problema sério. Agora, isso justifica a censura? Tem que bloquear os canais do Pablo Marçal? Não tem que bloquear nada. Tem que fazer o quê? Tem que fazer com que ele pague pelos crimes que ele tem cometido. Se é que ele cometeu algum crime, aqui a gente só está trazendo suposições do que possa ter acontecido de acordo com os elementos que a gente tem de informações que foram divulgadas amplamente aqui na internet. A gente só está reagindo a isso. Então, se ele realmente cometeu crime, que ele pague por esses crimes. Agora, por que tudo isso está acontecendo com Pablo Marçal e só está acontecendo com ele? Porque ele é o único que não é político nessa corrida para a Prefeitura de São Paulo. O Boulos é deputado. A Tabata também, todo mundo tem envolvimento com a política. O Nunes também é o atual prefeito. E isso, obviamente, pesa na hora da justiça falar, olha, bloqueia ali os canais, porque isso, de repente, não aconteceria se fosse um deputado federal, se fosse um senador. Agora, essa condenação e essa censura aos perfis aqui do Pablo Marçal, isso aqui pode criar meio que uma jurisprudência para, de repente, outras pessoas que não estão com mandato político rodando agora nesse momento, não tem cargo político, não tem nada, mas são pessoas fortes no meio da política, como, por exemplo, o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro não tem como se comparar com o Marçal, não tem. Mas hoje ele tem algum cargo político? Ele é um ex-presidente da República, obviamente tem todo um peso, ele tem vários contatos, é um cara que, poxa, tem muita gente ali, né, que apoia o Bolsonaro e, porra, dificilmente bloquearia um perfil do Bolsonaro. Isso eu não consigo imaginar o Bolsonaro hoje sendo bloqueado, até porque se bloqueia os perfis do Bolsonaro nas redes sociais, hoje, no dia seguinte, cara, vai ter uma bagunça generalizada aqui no nosso país, protesto, um monte de gente na rua. Agora, o Pablo Marçal dificilmente vai ter um protesto aqui de uma forma generalizada, de uma forma nacional, onde as massas vão pra rua protestar contra tudo isso que está acontecendo com o Pablo Marçal nesse momento. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, se alguém com uma força de mobilização enorme se juntar à causa do Pablo Marçal nesse momento, aí sim esse negócio muda de figura, como por exemplo, se o Bolsonaro e a família Bolsonaro, que pode ser uma estratégia deles, que eles estão aqui cessando os ataques contra o Marçal, se eles, de uma maneira estratégica, se unirem à causa do Marçal nesse momento, aí sim isso vai pegar atração no Brasil inteiro. E eu te digo mais, tanto a imagem do Pablo Marçal vai crescer absurdamente, quanto também a imagem do Bolsonaro e da família Bolsonaro vai crescer absurdamente. Só que tem um problema aqui, cara. O grande problema é que, politicamente, pro Bolsonaro, pra família Bolsonaro, de uma maneira geral, pra todo mundo, né? O Pablo Marçal, ele é uma incógnita. Ele pode muito bem se aproveitar disso tudo, explodir aqui a sua imagem, né? Ganhar muitos votos, de repente ganhar para a Prefeitura de São Paulo com essa ajuda do Bolsonaro. E em 2026 ele concorrer às eleições presidenciais em 2026. Eu acredito que o Jair Bolsonaro já esteja totalmente livre para concorrer às eleições presidenciais em 2026. E será que seria saudável para o Bolsonaro dar tanto poder assim para o Pablo Marçal nesse momento, para lá na frente, cara, ele meio que criar um monstro forte que depois ele vai ter que combater e lutar contra esse monstro lá na frente? Essa é uma questão muito importante que a gente precisa pensar. Agora, o Bolsonaro, ele tá numa sinuca de bico nesse momento, meu amigo. Porque se ele apoia o Nunes, a galera que é bolsonarista, por exemplo, está completamente contra esse posicionamento do Bolsonaro nesse momento, do Bolsonaro apoiar o Nunes. O Nunes, que é do MDB, o MDB que é da Simone Tebet, a Simone Tebet que é a ministra do Planejamento do governo Lula. A Simone Tebet foi candidata à presidência da República em 2022. Será que o MDB em 2026 não vai ter uma candidatura própria para a presidência? Ou então, será que o MDB não vai puxar para o lado do Lula nesse momento? Tem vários riscos envolvendo toda essa candidatura do Nunes também, mas nesse momento o Nunes, para o bolsonarismo, mesmo o Bolsonaro falando, fazendo vídeo, pedindo para o pessoal votar no Nunes, está acontecendo exatamente o efeito contrário. O bolsonarismo
está apoiando o Marçal nesse momento. E isso daqui é um recado muito forte para o Bolsonaro e para a família Bolsonaro, de que o seu eleitorado fiel, aquele que vai para a rua, aquele que veste a camisa, aquele que compartilha conteúdo no grupo do WhatsApp, aquele que coloca à disposição ao Bolsonaro o seu tempo, a sua energia, os seus investimentos, seu dinheiro, essa galera está indo apoiar o Marçal nesse momento. E por que isso acontece? Porque o Marçal, nesse momento, está fazendo exatamente o mesmo caminho que o Bolsonaro fez quando teve a ascensão do bolsonarismo lá em 2017, porque foi o próprio Bolsonaro que pavimentou esse caminho. Quem está percorrendo esse caminho nesse momento, o único que está percorrendo esse caminho é o Pablo Marçal. Por isso que a gente tem visto matéria como essa que acabou de sair na Folha de São Paulo, que o Bolsonaro e filhos recuam e cessam ataques a Marçal nesse momento. E o que você acha disso tudo? Eu já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. É muito importante a sua participação aqui no nosso bate-papo para dar corpo aqui para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.